Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e vamos que vamos, pois a vida te convida à alegria. Hoje nosso tema aqui é o governo de João Goulart, 1961 a 1964. O objetivo é compreender o processo que resultou no golpe cívico-militar de 1964. Conforme Carvalho, a renúncia de Jânio ocasionou no Brasil uma crise sucessória, pois os militares se opunham à posse de João Goulart. Diante da Guerra Fria, os militares e a burguesia nacional consideravam o novo presidente ligado à esquerda e tinha receio do poder que o mesmo teria com o apoio do PTB no Congresso. No sentido de acalmar, de apaziguar a crise estabelecida, os legalistas e os militares fixaram as condições para que João Goulart assumisse o poder. Para tanto, o Congresso Nacional transformou o Brasil numa república parlamentarista. Assim, para o presidente tomar posse, foi criada a figura do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro seria Tancredo Neves. Nesse contexto, em 5 de setembro de 1961, Jango, como era conhecido João Goulart, tomou posse num clima de intensa agitação política. Logo após a posse e com o apoio popular, Jango convocou um plebiscito para 6 de janeiro de 1963 para decidir se o Brasil seria parlamentarista ou presidencialista. O presidencialismo ganhou e Jango se tornou chefe de Estado e chefe do governo. Segundo Ione, na área econômica, Jango colocou à frente do Ministério do Planejamento Celso Furtado, que tinha como objetivo lutar contra a inflação e retornar o desenvolvimento e o crescimento do país com o tal do Plano Trienal. Contudo, este plano exigia grande austeridade econômica, sendo assim, vai chocar com a política de mobilização popular que Jango tinha imprimido no primeiro momento. Segundo a historiografia, o governo de Goulart foi marcado por grande tensão política e social, uma crise profunda no sentido da ideologia. Um profundo debate com isso foi estabelecido entre a ultradireita, os liberais e os socialistas. O primeiro confronto foi quando Jango instituiu a lei do 13º salário, que o Congresso não aceitou e, consequentemente, os trabalhadores vão entrar em greve. No contexto de crise política, ideológica e principalmente social, após o plebiscito a favor do presidencialismo no Brasil, Goulart começou a preparar o programa de reformas de base. Essas reformas tinham o objetivo de combater a inflação e de auxiliar as populações carentes nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte e saneamento. As reformas de base incluíam medidas como reforma agrária, reforma tributária, reforma eleitoral, concedendo o direito de voto aos analfabetos e praças, além do controle de remessas de lucros para o exterior. Diante das reformas impostas por Jango, a burguesia brasileira, junto com os militares, vai insurgir-se. Assim, as reformas não foram aceitas por certos setores da sociedade brasileira, que sentiam que seus interesses estavam sendo ameaçados, ou seja, estavam em jogo. Por isso, a maioria foi vetada pelo Congresso Nacional. Os empresários e técnicos do Executivo, agindo em conjunto com os militares da Escola Superior de Guerra, sugeriram alternativas ao programa reformista do governo. A crise só aumentava e os grupos opositores buscavam alternativas.
Nesse sentido, através dos grupos diversificados, foi criada uma intensa propaganda nos meios de comunicação, no sentido de acusar o governo de querer transformar o Brasil num regime socialista. Entre os líderes que articulavam a propaganda, que articulavam o assalto ao Estado brasileiro, estava o general Golbery Couto e Silva, o general Humberto Castelo Branco e o general Ernesto Geisel. Do lado do presidente e das chamadas reformas de base estava Miguel Arraes, Leonel Brizola e alguns líderes das ligas camponesas nordestinas. Em 1963, Leonel Brizola fundou a Frente de Mobilização Popular, agregando diversos grupos da população. Em setembro de 1963, os sargentos da Marinha se rebelaram em Brasília, exigindo igualdade de direito com os oficiais. Isso foi terrível para o governo, porque para os militares isso foi uma quebra da hierarquia. Conforme o livro didático, até então o presidente não havia tomado qualquer posição e procurava conciliar o interesse tanto da esquerda como da direita. No entanto, a oposição do Congresso às reformas de base levou o presidente a aproximar-se do movimento sindical no final de 1963. Em janeiro de 64, ele aceitou participar de um comício no Rio de Janeiro para pressionar os congressistas conservadores. Em 13 de março de 1964, em um comício ocorrido em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde 300 mil trabalhadores aplaudiram Jango, que decretava a nacionalização das refinarias particulares de petróleo. O presidente também desapropriou terras à margem das ferrovias e rodovias em zonas de irrigação dos açudes públicos. No entanto, os latifundiários e a burguesia nacional não permaneceram de braços cruzados diante de tais decretos. Uma semana após o comício, aproximadamente 400 mil pessoas, reunidas pelos grupos conservadores da Igreja e do empresariado, realizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Era o início de um movimento que estava sendo organizado por grupos de oficiais das Forças Armadas e por alguns grupos civis e conservadores. Durante a marcha, os manifestantes gritavam slogans anticomunistas. Diante dessa grande manifestação popular, os militares e a burguesia, apoiado pelo governo americano, perceberam que era o momento de agir contra o governo João Goulart. Seria apoiado pela grande maioria da população brasileira, alguns falam entre 35% e 60%, e, consequentemente, em 31 de março de 1964, João Goulart foi derrubado pelos militares, que logo em seguida passou a governar o país. É isso aí, vamos, que a vida continua. Dê um joinha e espero o seu comentário.